Iniciando oficialmente o episódio número 92 do nosso Raio-X da Questão, essa série de aulas e lives que venho fazendo sempre de segunda a quinta-feira, às 21 horas e 5 minutos, em que eu trago algumas questões estrategicamente selecionadas, a gente faz o Raio-X das questões, identificamos quais são os elementos teóricos, conceituais, jurisprudenciais e legais mais relevantes, e depois a gente passa por uma revisão e um aprofundamento teórico para você consolidar e compreender quais são os tópicos necessários para gabaritar questões sobre o tema. O tema de hoje é o pregão. Antes da gente prosseguir, se você eventualmente não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, acione o sininho, deixe o seu like, porque a gente já vai testar aqui a nossa caneta mágica. Olha, episódio número 92, o tema pregão. Lembra, Lei 10.520 e, claro, a gente vai abordar na parte teórica os decretos, o novo decreto aí que trata da regulamentação da lei do pregão. Muito bem, vamos começar analisando as questões. Lembrando que o foco principal não é o gabarito, é a identificação dos elementos teóricos e conceituais que mais vão se repetir ao longo das questões que eu selecionei para vocês. Muito bom, então pregão, a lei 10.520, não 10.510, vou matar o estagiário, 10.520, que é um 2, de 2002, 10.520. Prosseguindo, questão número 1. A questão número 1 diz o seguinte: com relação ao pregão, julgue o item abaixo. E aí o item diz: o pregão é uma modalidade de licitação destinada à aquisição de bens e serviços comuns pelos entes públicos, sem qualquer restrição em relação ao valor estimado da contratação. Para você que fica agoniado com gabarito, eu vou já te dar o gabarito. Olha, gabarito aqui é brinde. Então, beleza. Então, o pregão, primeira pergunta, destina-se a que objeto? Realiza-se a licitação na modalidade pregão para escolher que tipo de objeto, obra, serviço, alienação, o que é. Então, pregão é sempre para aquisição de bens e serviços comuns pelos entes públicos. Então, vamos colocar aqui, ó, o que significa, o que são bens e serviços comuns. A lei 10.520 define isso aí. E a outra pergunta é: para o pregão, existe limite de valor? Então, a partir da questão número 1, a gente destaca esses questionamentos que são os elementos teóricos legais relevantes para compreender não só essa questão, como várias outras que vão se repetir em matéria de pregão da Lei 10.520 de 2002. Guardem-se, o item está correto, a gente vai para a questão número 2. A questão número 2 diz assim, olha, julgue o item relativo à licitação de obras. E aí, uma primeira pergunta que a gente pode fazer é: licitação de obras admite pregão? Admite a modalidade pregão? Por quê? Porque na questão anterior a gente viu que o pregão é destinado à aquisição de bens e serviços comuns. Como é que fica a situação da obra? E aí a gente vai para a análise do item. Considere que na fase externa de um pregão, é aquela fase externa é a fase em que os licitantes já estão na disputa, oferecendo os seus lances e fazendo a participação no leilão, no pregão, aliás. Fase externa de um pregão de serviço comum de engenharia, o vencedor seja declarado e que não haja manifestação de recurso imediata e motivada pelos demais licitantes. Neste caso, a adjudicação do objeto da licitação é feita pelo pregoeiro ao vencedor. Essa questão número 2 está correta. O que você perguntaria aqui é o seguinte: pregão é admissível para serviço comum
de engenharia? A gente vê que sim. O vencedor, então, a adjudicação. Quem faz a adjudicação? A gente viu que é a figura do pregoeiro. Quem pode ser designado como pregoeiro? Quem é que pode ser designado como pregoeiro? Beleza. E quando ele fala do pregão, qual é o prazo para interpor recurso? Qual é o prazo para interpor o recurso na modalidade licitatória pregão? Então, vejam que ao ler a questão, o mais importante, isso na fase dos estudos, nós não estamos no dia da prova. O mais importante que o próprio gabarito, é você se monitorar, você fazer o autodiagnóstico de quais são as expressões que você está dominando ou não. Por exemplo, o que é a fase externa? Fase externa de qualquer licitação é sempre depois que divulga o instrumento convocatório. Desculpa. Feita a divulgação do instrumento convocatório, é o mecanismo para convocar possíveis interessados para a disputa. Feita a divulgação do instrumento convocatório, ali se inicia a fase externa de qualquer modalidade licitatória, não apenas do pregão. Então, se atentem aí para esses detalhes, que quando a gente for chegar na fase da revisão e aprofundamento teórico, ou quando você for se dirigir ao seu estudo teórico, você vai ter que suprir essas demandas de conhecimento que estão aparecendo nas questões. Questão número 3. Questão número 3. Diz o seguinte: julgue o próximo item relativo a licitações e a contratos administrativos. E aí o item diz: no pregão, para aquisição de bens comuns, é ilegal a indicação de marcas, exceto quando houver justificativa técnica que indique a qualidade do material a ser adquirido. Eu vou te entregar o gabarito, tá correto. Mas aí é o seguinte: o pregão é destinado a quê? A gente já sabe que é bens e serviços comuns. O que nós teremos de fazer é analisar em consonância com a Lei 10.520 o que significa bens e serviços comuns. Qual é o alcance dessa expressão? Qual é o significado dela? Beleza. Agora, ele está dizendo que é ilegal a indicação de marcas, marca ou modelo específico, mas tem uma exceção. Quando houver justificativa técnica que indique a qualidade do material a ser adquirido. Então, é possível, excepcionalmente, não é a regra, fazer a indicação de... Quando houver justificativa, tem a indicação da qualidade do material a ser adquirido naquela licitação na modalidade pregão. Então, eis aí os aspectos importantes. A gente tem uma regra. A regra é não indicar marca, vedado indicar marca do produto. Tem uma exceção. A exceção é em relação à qualidade do material a ser adquirido, mas desde que haja uma justificativa técnica fundamentada para fazer essa indicação, essa preferência por determinada marca. Questão número 4.
Questão número 4. A questão 4 diz: considerando as normas de direito administrativo, as disposições normativas relativas ao pregão e a Lei 9784/99, acerca de processo administrativo, julgue o item. E o item diz: no pregão, na modalidade pregão, a definição das exigências de habilitação no certame é feita durante a fase externa. Não. Aí está errado. Olha, a definição das exigências é feita na fase interna. Ao elaborar as regras do edital. Lembrando que na modalidade pregão, o instrumento convocatório será sempre o edital. A única modalidade licitatória em que o instrumento convocatório não é o edital é na modalidade convite, porque aí o instrumento convocatório será a carta convite. Então, no pregão, a definição das exigências de habilitação, ou seja, os requisitos para a habilitação, serão definidos na fase interna, que é antes de divulgar o certame, antes de iniciar a disputa, quando se fizer a elaboração da minuta das regras do edital. Beleza. Então, fiquem tranquilos isso aí. Mais uma vez, quais são as fases que estão sendo exigidas? Fases. Então, nós temos interna e externa. Para que você visualize de forma muito clara, a fase externa é a fase pré-divulgação ou publicidade do edital, que é o instrumento convocatório. E a fase externa é a partir da publicidade do edital. A partir da publicidade do edital. Então, quando se estiver tratando de licitação, as duas grandes fases são fase interna, é a fase pré-disputa, pré-certame licitatório, e a fase externa, que é a fase da licitação propriamente dita, a partir da convocação dos possíveis interessados, mediante divulgação do instrumento convocatório. Prosseguindo, questão número 5. A questão número 5 diz: para a aquisição de bens e serviços comuns. Então, eu quero que você fique antenado para quê? Porque quando fala aquisição, e fala bens e serviços comuns, certamente ele está falando do pregão. Você pode até colocar uma coisa aí, ó: jamais caberá pregão para alienação, para vender de bem público. Beleza. Isto é, vamos prosseguindo. Isto é, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos por edital. Aqui a gente já começa a ter uma definição do que são bens e serviços comuns, uma ideia. O que são os bens e serviços comuns? São aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital. Em outras palavras, são padronizáveis, mediante especificações usuais no mercado. Vejam, as especificações padronizáveis
elas já são utilizadas pelo mercado. As especificações elas não são criadas pelo poder público. O poder público apenas vai descrever as especificações, mas essas especificações elas já são determinadas pelo mercado. É o mercado que já comercializa, por exemplo, automóvel, sedã, branco, hatch, 2 portas. E é o mercado que já comercializa automóvel, sedã, 4 portas, preto, airbag. Isso já é um outro padrão do mercado. Então, o mercado já tem seus padrões de comercialização e aí a administração, vendo que este padrão pode ser especificado, ela vai, especifica, define o padrão e aí faz a licitação na modalidade de pregão, discutindo somente o preço. Beleza. Aí, mediante especificações no mercado. A licitação. Neste caso aí, a licitação vai ser o quê? Qual é o tipo de licitação que a gente vai ter? Ela é dispensável? Não. Não é hipótese dispensável. Ela pode ser feita na modalidade pregão. Licitação aqui na modalidade pregão. Não vai ser modalidade convite, porque quando fala, por isso que eu digo, quando fala aquisição de bens e serviços comuns, você já fica associando essa ideia a pregão. Não vai ser convite, não vai ser leilão, porque leilão é destinado à alienação, alienar, se desfazer de um bem público, e também não vai ser a modalidade de tomar de preço. A modalidade mais adequada é a modalidade pregão. Como que eu sei isso? Porque ele falou aquisição e falou aquisição de bens e serviços comuns. E ainda especificou que ele pode ser objetivamente padronizado. Beleza. Questão número 6. Questão número 6. A questão 6 diz: ao contratar um serviço pela modalidade pregão, a licitação encerrou-se sem manifestação imediata e motivada do licitante. Nessa situação, conforme Lei 10.520, essa manifestação imediata e motivada é a manifestação de que vai recorrer. Vai recorrer. Se ele não for recorrer, ele não se manifesta, não diz nada. Aí a letra A diz: a adjudicação é realizada pela autoridade competente e a homologação é feita pelo gestor do contrato. O que eu quero que você anote aí no seu rascunho? Quem, coloca um belo quem, e aí diz: quem adjudica e quem homologa. Se você, ao analisar uma questão como essa, detecta um questionamento desse necessário para poder compreender essa alternativa A, e você não sabe ou não está se lembrando, esse é o aspecto mais importante da questão. A questão está mostrando onde está a falha do seu conhecimento. O que você tem que fazer agora? Toma nota de uma pequena questão que leva à resposta daquilo que você precisa e depois você vai no material teórico do seu agrado, para você solucionar, para você obter esta informação. Beleza. Letra B. A letra B diz: a adjudicação e a homologação são realizadas pelo pregoeiro. A pergunta é: o pregoeiro tem competência para ambos? O pregoeiro tem competência para ambas? A gente vai ver que não. Letra C. A adjudicação é realizada pelo pregoeiro e a homologação é feita pelo gestor do contrato. Tá certo isso? Quem faz o quê? Ou seja, quem faz a adjudicação e quem faz a homologação? Essa questão nos orienta claramente para uma informação que devemos dominar em matéria de Lei 10.520 de 2002. Caso contrário, quando este tópico voltar a se repetir numa questão lá na sua prova, e provavelmente vai acontecer, se você ainda não tiver corrido atrás do prejuízo para dominar esse conteúdo e memorizar até a data da prova,
você vai ter um problema. Letra D. A adjudicação é realizada pelo pregoeiro e a homologação é feita pela autoridade competente. É só isso que a lei fala, é o gabarito. Quem vai ser essa autoridade competente? O regulamento interno, a lei interna do órgão ou entidade vai definir isso aí. Mas o fato é que a adjudicação é competência do pregoeiro e a homologação é uma autoridade competente. Uma coisa você sabe, ela é superior ao pregoeiro. Normalmente é a autoridade máxima do órgão ou entidade. Letra E, para a gente confirmar o gabarito. A adjudicação e a homologação são realizadas pela autoridade competente. Não. O que a gente já sabe? A adjudicação vai ser feita pelo pregoeiro, homologação pela autoridade competente, e a regra que a gente sabe sobre ela é uma autoridade superior ao pregoeiro, hierarquicamente superior ao pregoeiro. Muito bem. Vejam que a abordagem dos temas ela está sendo feita na lógica que eu compreendo que é a lógica que traz maior eficiência para o seu estudo. Primeiro você seleciona o tema. Eu selecionei pregão. Aí depois você faz a análise de uma bateria de questões sobre aquele tema. Para que você possa, de antemão, antes de ler qualquer coisa, qualquer teoria, qualquer videoaula, você possa ter uma noção exata daquilo que frequentemente é exigido do ponto de vista teórico, conceitual, legal, jurisprudencial e doutrinário. E aí depois, já com o seu interesse altamente aguçado e com os tópicos que você vai precisar dominar em mãos, na sua mente, fervilhando na sua cabeça, aí você vai para a teoria. Prosseguindo. Questão número 7. A questão número 7 diz: em licitação de compra de cartuchos de impressão, é necessário definir a marca e o modelo para garantir o princípio da padronização. Neste caso, o procedimento adequado é adotar, quanto à modalidade de licitação, o tipo, respectivamente. Então, vejam, ele quer comprar cartuchos de impressora. Cada marca tem o seu padrão. Impressoras diferentes, ou seja, impressoras de tipos diferentes da mesma marca, provavelmente vão ter cartuchos de impressão diferentes. Então, esse é um tipo de objeto em que a maneira como é produzida e comercializada no mercado exige que você indique uma marca. Eu quero um cartucho da Epson para tal modelo. Eu quero da Brother para tal modelo. Eu quero da Xerox de tal modelo. Eu quero da Samsung de tal modelo. Eu quero da HP de tal modelo. Você diz qual é a marca do cartucho, que é a mesma marca da impressora, e qual é o modelo da máquina de impressão. Então, qual é a modalidade? Então, isso tudo é padronizado no mercado. Então, qual é a modalidade que a gente vai utilizar numa situação como essa? Vai usar a modalidade pregão, porque é a aquisição de um bem padronizável, e o pregão somente admite o tipo menor preço a modalidade licitatória pregão só admite o tipo licitatório, ou seja, o critério de julgamento, menor preço. Ponto e acabado. Então, o gabarito aqui da questão número 7 é letra C. Então, mais uma informação que vai aí para o seu direcionamento teórico. A modalidade cabível, e se a modalidade é pregão, o tipo de licitação só pode ser do tipo menor preço. Não pode ser técnica e preço, não pode ser maior lance, não pode ser melhor técnica. Questão número 8. Questão número 8.
A questão 8 diz: de acordo com as disposições normativas acerca do pregão, julgue os itens seguintes. Aí, o item 1, na fase preparatória do pregão. Anota uma coisa aí. Anota uma pergunta aí. O que é a fase preparatória? O que é a fase preparatória? É a fase interna. É a fase pré-divulgação ou publicidade do edital. Fase preparatória, também chamada fase interna. Então, na fase preparatória interna, a autoridade competente justificará a necessidade de contratação, definirá o objeto do certame, o objeto que se pretende contratar, licitar, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato. Qual é a pergunta que você faria aqui? O que deve ser definido na fase interna do pregão? E quem vai definir? É a autoridade competente, mas você coloca isso aí, esse item aqui está verdadeiro. A gente vai ter que confirmar isso na lei, vai ter que analisar esses detalhes. Letra B. Letra B. Após a convocação dos interessados para participar da licitação, a convocação, coloca aí uma pergunta. Como é que se faz a convocação? Como é que se faz a convocação de possíveis interessados para disputar a licitação? Como é que se faz essa convocação? Mediante publicidade, divulgação do instrumento convocatório. Estes terão 5 dias úteis para apresentar as propostas. Olha, qual é o prazo? Qual é o prazo para apresentar propostas no pregão? É um prazo de 5 dias úteis? O prazo é menor? É maior? É isso aqui. Ó. A lei diz que o edital vai fixar um prazo de no mínimo. O edital vai definir qual é esse prazo. Mas a lei diz que este prazo tem de ser de no mínimo 8 dias úteis. Então, já está errado. Falso. E prosseguindo, assertiva número 3, poderá ser adotada a licitação na modalidade pregão. Pode sim. Para a aquisição de serviços comuns cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais do mercado. Perfeito. Perfeito. Aqui está verdadeiro. Então, o pregão é para bens e serviços comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade possam objetivamente ser definidos no edital, com base nas especificações usualmente utilizadas pelo mercado que comercializa aquele produto ou aquele serviço. Então, nosso gabarito aí é a letra C. Questão número 9. Questão número 9. A questão 9 diz: a administração pública adotou a modalidade licitatória pregão para contratar uma empresa para realizar a troca do piso de uma sala de um órgão público. Beleza. Olha, troca de piso, então vamos colocar aqui, ó, troca de piso. Qual é o objeto? É obra, ou seja, é uma reforma. Mas está na definição de obra. E aí a gente prossegue analisando o seguinte. Neste caso, a escolha da referida modalidade licitatória foi, então, usou o pregão. Errada, pois o pregão é permitido apenas para contratar serviço de engenharia
que seja de natureza estritamente intelectual. Para que eu posso utilizar o pregão? Quando que ele é cabível? Letra B, errada, pois o pregão é vedado para qualquer tipo de obra. Pode colocar uma pergunta aí. Admite-se ou não o pregão para algum tipo de obra? É algo que a gente precisa confirmar teoricamente. Você faz essa pergunta. Letra C. Está correta, pois a troca de piso de uma sala é considerado um serviço de engenharia comum. O que é um serviço de engenharia comum? Serviço de engenharia comum. Ele é padronizável. E aí, esse é o gabarito. Obras de engenharia comuns, ou seja, obras que podem ser padronizadas, você pode contratar o metro quadrado de instalação de piso, o metro quadrado de ciclovia, o metro quadrado de uma quadra poliesportiva, o metro quadrado de asfalto ou quilômetro de asfalto. Então, você tem uma obra de engenharia comum que pode ser padronizada. Letra D, está errado, pois a troca de piso de uma sala é complexa, é uma complexa obra de engenharia. Não, não é complexa. Obra complexa de engenharia é uma hidrelétrica, um túnel e por aí vai. Letra E, é correta, pois a troca de piso de uma sala é apenas um serviço de fornecimento de material. Não. Troca de piso é fornecimento de material mais a habilidade de assentar o piso adequadamente. Então, questão número 9, letra C. E aqui a gente faz o destaque para a questão da obra, serviço de engenharia comum. Questão número 10. Questão número 10. Um órgão público pretende realizar processo licitatório para a construção de um posto de saúde comunitário, orçado em 350 mil. O prazo de execução da obra será de 13 meses. Tendo como referência esse caso hipotético, julgue o item a seguir, considerando a legislação aplicável à contratação de obras e serviços de engenharia. E aí o item diz: o processo licitatório para a referida obra poderá ser feito na modalidade pregão presencial. Errado. A primeira coisa é o seguinte: pregão é cabível para a obra? Primeira pergunta que a gente faz. Porque ele diz o seguinte, ó, pretende realizar um processo para a construção de um posto de saúde comunitário. Essa é uma obra comum, padronizável? Tendo como referência esse caso hipotético, julgo o item. O processo licitatório para a referida obra poderá ser feito por pregão. Não, não é, porque não é padronizável. Então, ele teria que falar claramente. Como é que eu vou saber? Ele teria que falar claramente. Obra de engenharia ou serviço de engenharia comum, ou seja, padronizável. Questão número 11. A questão número 11 tem o seguinte enunciado. De acordo com o decreto 5450, aí a gente já vai substituir pelo novo decreto, que regulamenta o pregão na forma eletrônica para aquisição de bens e serviços comuns, julgue o item seguinte. O item diz: será considerado bem comum o bem ou serviço cujos padrões de desempenho e qualidade não possam ser definidos de forma objetiva no edital. Não é não, é que podem. Esse aqui é o erro. Mas cujo preço de mercado possa ser aferido pela entidade promotora da licitação. Então, o pregão, seja ele presencial, seja ele eletrônico, só vai ser cabível para a aquisição de bens e serviços comuns, e bens e serviços comuns são aqueles que admitem padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos no edital.
Aqui está dizendo que não podem ser definidos objetivamente. Então, questão 11, errado. Consegue perceber a frequência com que, na banca Sebrasp, os mesmos assuntos, praticamente os mesmos assuntos de pregão são exigidos em provas diferentes, de concursos diferentes, de anos diferentes? Então, fiquem atentos a isso. Questão número 12. Questão número 12. Vamos lá. No termo de referência de uma licitação da modalidade pregão eletrônico, o objeto da contratação, serviço de informática, foi devidamente enquadrado como bem comum. Então, devidamente enquadrado como bem comum significa que os aspectos de desempenho e qualidade podem ser objetivamente especificados no edital, padronizados no edital, com base nas especificações usualmente utilizadas por aquele mercado. Aí diz, nessa situação hipotética, o tipo de licitação cabível qual é? O tipo de licitação é bom você lembrar. Coloque aí. O que é o tipo de licitação? Corresponde ao critério de julgamento, o critério que vai ser utilizado para julgar as propostas apresentadas. E aí, se a gente vai utilizar a modalidade pregão eletrônico, pregão só admite o quê? Só admite menor preço. Pregão só admite menor preço. Nenhum outro tipo de licitação, nenhum outro tipo de critério de julgamento pode ser admitido no pregão, tanto eletrônico como presencial. Questão número 13. Questão número 13. Foi encaminhado para análise de determinada Procuradoria Municipal um edital de pregão que visa a contratação de empresa especializada na manutenção de veículos do município. Então, foi utilizado o quê? Olha o que foi utilizado. Vamos lá. Foi utilizado o pregão. Contratação de empresa especializada em manutenção de veículos. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta à luz da Lei 10.520. E aí nós vamos para a letra A. Letra A diz: o objeto da contratação não permite a utilização da modalidade licitatória pregão, uma vez que essa modalidade não se enquadra nas hipóteses de bens e serviços comuns. Ao contrário, a modalidade pregão só se enquadra na aquisição de bens e serviços comuns, ou seja, aqueles padronizáveis por critérios objetivos fixados no edital, levando-se em consideração as especificações usuais pelo mercado. Letra B. A modalidade licitatória pregão poderá ser utilizada, sendo as propostas do licitante válidas por 90 dias para o caso de necessidade de convocação de outro licitante por recusa de assinatura contratual do vencedor. É o seguinte, na modalidade pregão, qual é o prazo de validade das propostas? Essa questão que eu faço se remete a um tema muito frequente em provas de concurso, que diz respeito ao prazo de validade. Aqui está dizendo que são 90 dias, mas na verdade são 60 dias. Nós vamos ver isso com mais calma na revisão e aprofundamento teórico. Então veja que à medida que você vai fazendo as questões, você vai sendo alertado, advertido para o fato de que um ou outro, ou que determinados tópicos são relevantes para o examinador, para a banca examinadora. E isso vai permitir que você faça um catálogo, um sumário de tópicos teóricos conceituais que você vai precisar
estudar, compreender, sintetizar e memorizar. Então, esse tipo de análise das questões é para que você já vá para o estudo teórico, você vá fazer o estudo, a leitura do material escrito ou assistir as videoaulas, você já vai para o estudo teórico como um sniper, como um atirador de elite. Você já sabe qual é o centro do alvo. Prosseguindo, letra C. Letra C. No pregão, a autoridade competente designará pregoeiro e a respectiva equipe de apoio, a qual deverá ser integralmente composta por servidores ocupantes de cargo efetivo e permanentes do quadro permanente do órgão. Olha, a pergunta é muito simples. Quem pode ser designado como pregoeiro? Quem pode ser designado como pregoeiro? Só servidores públicos? Ou um particular também pode ser contratado designado pregoeiro? Segundo, se são apenas agentes públicos, posso designar um cargo em comissão, quem não seja servidor efetivo, como pregoeiro? E a equipe de apoio? Quem é que pode compor a equipe de apoio? Então, este é um outro tópico que você deve fazer aí um pequeno questionamento no seu rascunho. A gente vai ter de resolver isso na revisão teórica e no aprofundamento. Letra D. Letra D. No pregão, são permitidos a exigência de garantia da proposta. Qual é a pergunta que você faria aí, direcionando o seu estudo teórico? É admitida a exigência de garantia de proposta? O artigo 5º lá da Lei 10.520. É ou não é admitida a exigência de garantia da proposta que vai ser ofertada? A gente precisa saber isso. E outra coisa, é permitida a exigência de pagamento de taxas ou emolumentos para se resguardar o resultado útil do processo licitatório? É admitido isso? Sim ou não? A exigência do pagamento de alguma taxa, algum emolumento, como forma de garantir a efetividade, o melhor resultado da licitação na modalidade pregão? Isso é possível? A Lei 10.520 admite isso? Então você coloca aí no seu radar. E por último, a letra E diz o seguinte: declarado o resultado do pregão, qualquer licitante poderá manifestar imediatamente e motivadamente a intenção de recorrer, importando a não manifestação na decadência do direito de recorrer e na adjudicação do objeto da licitação. A pergunta aí é o seguinte: quando se declara o resultado do pregão, se declara o vencedor e os demais classificados, qual é o prazo que tem para recorrer? Tem que manifestar o interesse de recorrer de imediato? Tem prazo para fazer as razões do recurso? Como é que é isso? Esse aqui é o gabarito. Mas vejam que é como é o procedimento do recurso no pregão. Como é que se dá o procedimento, a justificativa, os prazos? Que é o procedimento de recurso na modalidade pregão, na licitação na modalidade pregão. Prosseguindo, questão número 14. Questão número 14. O enunciado diz: acerca de licitações, julgue o item subsequente. E o item diz: a licitação na modalidade pregão pode ser adotada para a aquisição de bens e serviços comuns. Até agora, já sabemos que ok. Que são aqueles cujos padrões de desempenho e de qualidade possam ser objetivamente definidos por edital mediante especificações usuais do mercado. Praticamente uma repetição de uma questão anterior. Está correto. Questão número 15. Questão número 15.
A administração pública decidiu contratar algumas atividades de engenharia usando a modalidade pregão. Você já sabe o seguinte: quais tipos de atividades de engenharia podem ser contratadas mediante a licitação na modalidade pregão? A gente já sabe, já viu em questões anteriores, que só serviços comuns de engenharia, serviços que envolvam complexidade de engenharia, não se pode utilizar a modalidade pregão. E aí prossegue. Por se tratar de serviço técnico de manutenção predial, com especificações usuais no mercado, foi realizada consulta sobre a adequação da modalidade à área de engenharia e se posicionou favorável ao pregão. A consultoria do órgão foi favorável. Foram nomeados 3 servidores para compor a equipe responsável pela licitação. Gente, se é na modalidade pregão, quem é que vai conduzir? É uma comissão ou é o pregoeiro? Então, no pregão, tem comissão? Vai ter comissão de licitação? E aí, o enunciado se conclui dizendo: de acordo com a legislação vigente, julgo o item a seguir a respeito da situação narrada, a situação antecedente. E aí diz o seguinte: olha, para a modalidade pregão, no que couber, aplicam-se subsidiariamente as normas da Lei 8666/93. Em matéria de licitação na modalidade pregão, deve-se utilizar a Lei 10.520. Só que a própria Lei 10.520 tem um dispositivo lá na parte final dizendo claramente que nas lacunas, nas falhas, naquilo que não dispuser a Lei 10.520, aplica-se subsidiariamente, como se fosse um STEP, um soldado de reserva, aplica-se subsidiariamente as regras da Lei 8666/93. Então, o que você tem de gravar aí? Aplicação subsidiária da Lei 8666 nos procedimentos do pregão. Em outras palavras, só vou aplicar a Lei 8666 no pregão quando a própria lei do pregão não dispuser sobre aquele tópico, aquele assunto, aquela controvérsia. Questão número 16. Questão número 16. A questão diz assim, olha: a administração pública decidiu contratar algumas atividades de engenharia usando a modalidade pregão. Por se tratar de serviços técnicos de manutenção predial, com especificações usuais no mercado, foi realizada consulta sobre a adequação da modalidade à área de engenharia, que se posicionou favorável ao pregão. Foram nomeados 3 servidores para compor a equipe responsável pela licitação. Aí diz: de acordo com a legislação vigente, julgue o item a seguir a respeito da situação antecedente. E o item diz: no pregão em apreço, ou seja, no pregão em questão, que foi descrito no problema, será permitido adotar o tipo de licitação, técnica e preço para serviço de engenharia. Olha, em nenhuma hipótese se admite na modalidade pregão outro tipo de licitação ou critério de julgamento que não seja o menor preço. Está errado. Prosseguindo. Questão número 17. O enunciado é o mesmo. Vamos para o item. Para a realização do pregão, os 3 servidores nomeados comporão uma comissão especial de licitação. Errado. No pregão não existe comissão, nem comissão normal, nem comissão especial. No pregão você vai ter o pregoeiro, que é quem comanda a licitação, e você vai ter uma equipe de apoio, servidores que assessoram, auxiliam o pregoeiro.
Mas o comando da realização, do direcionamento dos trabalhos, da licitação na modalidade pregão, o comando está a cargo do pregoeiro. E acima dele está a chamada autoridade competente. Simples assim. Prosseguindo. Então, quem comanda, quem conduz, é a pergunta que você tem que fazer e responder com a teoria. Quem comanda, quem conduz, quem direciona, quem toma as decisões na condução do processo licitatório na modalidade pregão? O pregoeiro. Ele vai ter um staff, uma equipe de apoio que não tem poder decisório, só auxilia. E não pode substituir o pregoeiro por comissão especial. A pergunta é: quem vai ser o pregoeiro? Quem é que pode? Quais são os requisitos para ser designado como pregoeiro? A gente vai ver isso na revisão teórica. Questão número 18, o enunciado é o mesmo, e a gente diz o seguinte aqui no item. Por ter especificações usuais no mercado, o serviço de manutenção predial em questão é considerado um serviço comum, podendo ser utilizado o pregão. Sempre que o serviço, está correto, sempre que o serviço tiver especificações usuais, então sempre que tem especificações usuais no mercado, isso significa o seguinte, é padronizável. E se é padronizável, admite-se a modalidade licitatória pregão. 18 está correto. 19. O enunciado é o mesmo. Não, mudou o enunciado. Determinado ente público federal realizará 2 tipos de operações que envolverão parceiros privados. Na primeira operação, serão adquiridos bens e serviços comuns. A gente já pensa em pregão, de vários valores, por meio de um sistema de apresentação pública de propostas de preço por escrito. Beleza. Na segunda operação, recursos financeiros serão transferidos a uma entidade privada para o desenvolvimento de projeto social em uma comunidade carente. Aí já é a ideia do convênio. Nessa situação hipotética, na primeira operação, o pregão constitui a modalidade obrigatória para a aquisição de bens e serviços comuns, de vários valores. Está correto. Está perfeito. Olha, vamos colocar o seguinte. Pregão, faça uma pergunta. Tem limites de valores? Tem limite de valores? É uma coisa que a gente tem que resolver também em matéria de pregão. Porque lá na concorrência, na tomada de preço, no convite, tem limites de valores conforme está no artigo 23 da 8666. E aqui no pregão? Existem limites de valores para licitações na modalidade pregão? A gente precisa ver. Questão número 20. Questão número 20. A questão 20 diz: considerando o disposto na Lei 10.520, na Lei 12.462 e na 8666, a 12.462 é a lei do RDC, Regime Diferenciado de Contratação. A gente pode fazer uma live depois sobre esse tema. Uma inovação da modalidade pregão em relação às modalidades previstas na 8666 é a possibilidade de os participantes oferecerem lances verbais ou eletronicamente durante a sessão. Perfeito. É o pregão presencial, ou, está correto, ou o pregão eletrônico. Então, tá aí. Questão número 21. A questão 21 diz: considerando o que determinado órgão público, visando aumentar sua eficiência na prestação de serviço, pretenda contratar empresa particular especializada para capacitar seus servidores, julgue o item a seguir com base nas disposições da legislação que regula a contratação de serviços de administração pública. O item diz: havendo pressupostos fáticos e jurídicos para a realização de uma licitação, a administração pública poderá
selecionar a empresa a ser contratada por meio de pregão eletrônico. Desde que o serviço seja qualificado como comum, beleza? Isto é, seja um serviço cujo padrão de desempenho e qualidade possa ser objetivamente definido em edital. Então, o que é um serviço ou bem comum? É aquele cujo padrão de desempenho e qualidade podem ser objetivamente fixados no edital, levando em consideração as especificações usuais do mercado. Então, aqui está correto. Essa é a nossa primeira aula sobre pregão. Ela serve para borbulhar, para fervilhar na sua mente quais são os temas. Mas eu quero te receitar, não estou sugerindo, estou receitando, é um tratamento ambulatorial. Que você faça 3 coisas. Uma, assim que acabar a aula aqui, daqui a poucos minutinhos, você pega um rascunho branco, fecha o material, fecha a aula, e em 5 minutos, marcado de relógio, você faça apontamentos com no máximo, vários apontamentos. Cada apontamento vai ter no máximo 3 palavras. Então você vai encher essa folha trazendo tudo que você lembra da nossa aula de hoje. Tudo que você destaca, questão de prazo, tudo que vier à sua cabeça desses nossos 60 minutos aqui, você vai colocar nesse papel. Só que você vai colocar em expressões de no máximo 3 palavras. 1, 2 ou 3 palavras. Você vai encher a folha com tudo que vier à sua cabeça. Esse é um dos mecanismos de revisão imediata mais importantes para consolidar mais na sua memória. Então, passo 1, você vai fazer isso assim que acabar a aula. E faça isso sempre que você terminar uma sessão de estudos. Aquilo que você acabou de estudar lá naquela 1 hora, 1h30, 30 minutos, faça uma pausa de 5 minutos e bota o chamado brainstorm, beleza? Você vai encher essa folha com tudo, com o máximo que você lembrar. Segundo passo. Eu quero que você pegue as anotações de questionamentos que você fez aqui na nossa aula e confira no seu material de revisão se ele é um material de revisão completo. Faça isso até a aula de amanhã. A gente vai voltar a esse assunto amanhã, na próxima aula. Faça isso. Ah, professor, mas eu não tenho material de revisão. Então quer dizer que se você tiver que solucionar alguma coisa, você vai ter que pesquisar na lei inteira, vai ter que assistir a videoaula toda de novo, vai ter que ler o livro de novo? Detalhe. Se você tem material de revisão, vê se o material de revisão está completo. É para você perceber o tanto que a análise das questões permite você controlar a qualidade do estudo que você já fez ou a qualidade do resumo que você já fez e permite controlar a qualidade do estudo que você ainda deve fazer sobre esse assunto. Bacana? Beleza. E a terceira coisa é que você fique martelando na cabeça essas dúvidas que surgiram aqui com o nosso raio-x na aula de hoje, para que na próxima aula, no próximo episódio, a gente possa vir com a revisão e aprofundamento para solucionar as necessidades trazidas por essa questão. Beleza? Tranquilo. Para você que me acompanhou na aula de hoje, muito obrigado por estar aqui, por participar. Vamos cada vez mais nos condicionarmos a fazer esse estudo, a saber fazer esse estudo a partir das questões, permitindo que as questões nos mostrem o que precisamos compreender, estudar e memorizar. Nunca é tudo. Em nenhum tipo de assunto você precisa dominar tudo. Você precisa dominar 80% daquilo que frequentemente está aparecendo nas provas. Como é que a gente sabe isso? Basta você fazer uma bateria mínima de questões que você começa a perceber quais são os elementos conceituais que uma mesma banca ou todas as bancas focam naquele assunto. Feito isso, mais uma vez, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe aí o canal e o link dessas aulas com os amigos, inimigos, concorrentes, divulga para todo mundo. No próximo episódio, a gente se encontra e aí a gente vai fazer a parte teórica da revisão e aprofundamento do tema pregão. Até a próxima aula. Tchau, tchau.